a colheita que estamos fazendo hoje, fruto daquilo que nós plantamos outrora. Sabemos nós que o plantio ele é facultativo. Você planta o que melhor lhe aprouver. Mas a colheita, ela é obrigatória. E ela só será feita por aquele que fez o plantio. Então não adianta nós imaginarmos que estamos casados e que estamos passando uma dificuldade tamanha e vamos pedir para o nosso esposo, a nossa esposa dizer, não, você sofre por mim. Não. Somos nós que temos que colher aquilo que nós plantamos. Agora entrando no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, no capítulo 2º, Lei de Adoração, Prece. Na pergunta 658, Allan Kardec pergunta aos imortais, a prece, afinal, é agradável a Deus? Se nós estamos falando agora há pouco na introdução, buscando inspiração no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que nem tudo que nós pedimos nos é concedido, mas nos é concedido dentro da medida que nós precisamos. Então, Kardec, dentro desse pensamento, dessa linha de pensamento, pergunta aos imortais se a prece é agradável a Deus. E eles respondem, a prece é sempre agradável a Deus quando é do coração. Porque a prece, a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível do que a que se pode ler. Não estamos fazendo também apologia negativa a uma leitura de uma prece. Mas o que os imortais nos dizem é que a prece vindo do coração tem mais valor, tem mais força do que aquela que simplesmente é balbuciada pelos lábios. Mais adiante, na pergunta seguinte, Kardec volta à carga. Kardec era especial, foi um espírito de escola. E ele vai e pergunta qual é o caráter geral da prece. Porque nós somos pródigos em fazermos um rosário de palavras, pedindo, por vezes, não sei se acontece aqui com vocês, mas já aconteceu com esse que vos falo. Enquanto eu fazia meus pedidos, inúmeros pedidos, enquanto eu não tinha estudado o suficiente, pegava no sono e não terminava a prece. Aí acordava, o que eu estava falando? Aí eu voltava. Até o dia em que essa casa acolheu a mim e minha esposa. Primeira casa espírita que nós entramos há aproximadamente 40 anos. E começamos a descobrir, então, a sair as escamas da ignorância de nossos olhos e começamos a descobrir a doutrina espírita, fazendo-nos um ser totalmente diferente do que nós éramos. Qual é o caráter, então, geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é se colocar em comunicação com ele. E aí vem a receita do bolo. Nós brincamos dizendo que, através da prece, nós podemos fazer apenas 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Tudo que nós fizermos fora disso, perdoe-me o termo, é conversa fiada. Agora, louvar, pedir e agradecer é o caminho reto para que nós sejamos atendidos dentro da nossa condição ou dentro do nosso merecimento, os nossos pedidos. A prece torna o homem melhor, então, já que nós aprendemos a orar, sabendo que podemos pedir, louvar e agradecer, então nós vamos nos tornar melhores? E os Espíritos respondem a Kardec, sim. Quem ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. Quem ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta se os Espíritos influenciam em nossas vidas. E os Espíritos respondem a ele: muito mais do que podeis imaginar. Por vezes, são eles que administram a sua vida, não é você. Nós somos as marionetes. Se nós somos influenciados pelos Espíritos, como disse a resposta da pergunta,
com qual tipo de espírito nós queremos estar a par e passo? Qual a sintonia que nós queremos? É com os espíritos trevosos, ou melhor, os menos felizes, ou aqueles que podem nos conduzir a caminhos mais venturosos, nos orientar, fazer com que tenhamos força contra as tentações do mal, como diz a resposta. E Deus, assim, envia os bons espíritos para nos assistir. Quando nós estamos orando com fervor, com fé, com confiança, aqueles espíritos luminíferos se aproximam de nós, absorvem um pouco do peso do fardo, que por vezes nós achamos ser insuportável, mas sabemos também que Deus não coloca fardos mais pesados do que ombros fracos podem suportar. Mas eles vêm ao nosso auxílio. Um socorro nunca é recusado, quando esse é pedido com sinceridade. E é essa sinceridade que nós temos que descobrir em nós próprios. Afinal de contas, nós não estamos aqui para competir com ninguém. Não estamos aqui para julgar ninguém. Mas estamos sim para vencer as nossas imperfeições, as nossas limitações. Fazendo com que nós tenhamos a fé robusta, aquela fé raciocinada, aquela fé que pode ser colocada em debate a qualquer época da humanidade. E nós, com a nossa fé lúcida, vamos defender o nosso ponto de vista. Então é válido orar a Deus para perdoar as nossas faltas? Perguntou Kardec. Afinal de contas, estamos tratando da qualidade da prece, da eficácia da prece. Será que nós podemos fazer com que aquilo que antigamente a Igreja Católica fazia para que os pecados fossem pagos, alguém pagava, você recebia a indulgência, estava pronto, já saía fazendo bobagem, afinal de contas paguei minhas contas. É válido orar a Deus para perdoar as nossas faltas? Deus, respondem os mortais, sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas de ninguém. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, apenas a obtém ao mudar a conduta. E aí tem um parênteses que eu queria contar uma breve historinha. Eu trabalhava numa grande empresa um tempo atrás, e o meu chefe, ele era católico apostólico romano, daqueles que todo domingo estava na igreja. Todo domingo estava na igreja. Mas na segunda-feira ele vinha com um relho e nos tirava o corpo. Aí chegava na sexta-feira, eu acho que ele estava cansado de tanto fazer mal, voltava para a igreja para pedir perdão. Até que um dia nós nos sentimos, eu e uns outros colegas nos sentimos com coragem e abordamos a ele e dissemos: para de ir na igreja pedir perdão, muda o teu modo de vida aqui conosco, que tu vai ter um trabalho muito mais leve. Tu sexta-feira tu está acabado. E ele começou a mudar e ficou uma pessoa maravilhosa para nós nos relacionarmos. Fizemos uma grande amizade, estamos todos aposentados e amigos, porque assim como nós mudamos nosso modo de vivendes, nosso comportamento, ele também fez a mudança. Porque não adiantava apenas ajoelhar no milho, ajoelhar na igreja, ajoelhar lá ou colar, pedindo perdão pelas faltas, e não mudava o seu comportamento. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende além dos limites de nossa esfera física. Nós temos uma energia que, se nós estivermos pensando com vontade de fazer algo em prol de alguém, essa energia transcende, passa essas paredes. Se a nossa voz tem a limitação de bater na parede e voltar e ficar aqui dentro, o nosso pensamento transcende todas as barreiras físicas e vai até o local onde, ou até a pessoa em que estivermos pensando, para nós entendermos a nossa força, a nossa energia. A prece em favor de outras pessoas
é um ato dessa vontade, nos dizem os Espíritos. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons Espíritos para ajudar aqueles por quem estamos pensando, por quem estamos orando, a fim de lhes sugerir bons pensamentos e lhes dar ao corpo e à alma a força de que tem necessidades. Há pouco, na abertura dos trabalhos, a nossa irmã pediu orações para 3 irmãos, se não me falha a memória, 2 desencarnados e 1 encarnado. Sabemos notícias do lado de lá, que quando eles recebem as energias da prece, com sinceridade, não por obrigação, mas por amor, é como se fosse um refrigério para a sua alma. É uma mola propulsora que faz com que eles se fortaleçam para, na nova etapa de sua vida, agora sem a roupagem carnal, consigam livrar-se dos males que ainda nos perturbam. As preces, então, que fazemos por nós mesmos, podem mudar nossas provas e desviar-nos do curso? Falamos há pouco da experiência desse que vos fala, que por vezes fazendo inúmeros pedidos, pegava sono. Muitas vezes era orando por mim mesmo, e esquecendo que às vezes ao lado tem um irmão consanguíneo, ou ao lado tem um irmão não consanguíneo, ou um espírito junto conosco, necessitando muito mais de oração do que nós próprios. E eles respondem a Kardec: vossas provas estão nas mãos de Deus, e há algumas que devem ser suportadas até o final, mas Deus tem sempre em conta a resignação. Vocês já entenderam, ou todos nós, encarnados e encarnados, já compreendemos o que é ser resignado? É entender que Deus estando no comando e nós passando as nossas dificuldades, estamos sim sendo amparados. Isso não é dificuldade, é oportunidade. E por isso nós temos que, através das nossas orações, agradecer os desafios, porque eles são os verdadeiros motivos ou verdadeiros trampolins para andar para a nossa evolução enquanto espírito imortal que somos. Já dissemos, nos diz eles, a prece nunca é inútil quando é bem feita, porque dá força àquele que ora, o que já é um grande resultado. Pedir, louvar e agradecer. Ajudai-vos e o céu vos ajudará. Sabem disso? Pode-se orar então aos espíritos? Kardec vem nos perguntando, ele foi perguntando aos espíritos, conduzindo as nossas reflexões já há 168 anos. E eles dizem: pode-se orar aos bons espíritos como mensageiros de Deus. Aqui é outra coisa que nós aprendemos: as nossas orações diretamente não chegam ao Criador. Nós não temos essa condição ainda. Dentre, para quem interessar possa, nós, habitantes do planeta Terra, sempre achamos, ou por muito tempo achamos, que o único planeta que tinha vida, que tinha seres vivos, era o planeta Terra, e por consequência o planeta mais inteligente dentre os 8 planetas, porque Plutão foi, em 2006, foi definido como planeta anão, então saiu da condição de planeta. O planeta Terra, dentro do nosso sistema solar, é o único que ainda se encontra no estágio de provas e expiações. E nós achamos que ainda temos condições de falar diretamente com Deus. Nós temos aqui ter a humildade e a sabedoria de fazer os nossos pedidos, para que aquele anjo de guarda, o nosso anjo de guarda, o espírito protetor, seja o nome que nós queiramos dar, conduza mais acima. Esse conduza mais acima quando meritoriamente conseguimos que aqueles nossos pedidos cheguem até as altiplanuras. Quando orardes, está em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 8. Quando orardes, não vos assemelhais aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens.
Nós não precisamos fazer espetáculo. Não cuideis de pedir muito nas vossas orações, como fazem os pagãos, pois imaginam que pela multiplicidade das palavras serão atendidos. Quando vos aprestardes a orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Mas será que nós já aprendemos a perdoar? Muitas vezes, e nós já presenciamos alguém falando dessa forma, de que, eu perdoei fulano, mas não quero nem ver na minha frente. Que perdão é esse? Vem vindo na São José, a pessoa que teve um atrito outro dia, atravessa a rua, perdoou, mas atravessa a rua porque não consegue passar por ela. E Divaldo Pereira Franco, no alto de sua sabedoria, intuído por Joana de Ângeles, nos fala sobre o perdão de uma maneira que hoje nós queremos compartilhar. O perdão, ou melhor, a agressão é aquilo que fica, numa linguagem figurada, evidentemente, uma cicatriz em seu rosto. Você foi ofendido, ficou uma cicatriz, mas você tem que perdoar, e você esforça-se e perdoa, mas a cicatriz se mantém. Quando você vai na frente do espelho maquiar-se ou fazer a barba, vai ver a cicatriz, mas não vai sentir mais a dor. Vai saber que houve um problema, mas não sente mais dor. Esse é o perdão. Porque perdoar não é esquecer. Esquecimento é outro tipo de moléstia mental. Perdoar é saber que houve e você consegue conviver sem sentir a dor que outrora havia lhe passado. Vamos adiantar aqui para não atrasarmos muito, porque também um dos pontos que a doutrina espírita nos ensina é que nós sejamos disciplinados. Jesus então definiu claramente as qualidades da prece, dizendo: quando orardes, não vos ponhais em evidência. Nós temos que nos colocar abaixo. Antes, orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. E ninguém melhor do que nós para sabermos se estamos sendo sinceros ou não. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte do coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Caridade. Não há nada que você possa encontrar dentro da literatura espírita que nos diga que fora do espiritismo não há salvação. Não existe, nós não encontraremos isso. Mas nós encontraremos a máxima: fora da caridade não há salvação. E a caridade, ela se veste e se materializa em nossa frente de inúmeras formas. Seja alcançando um donativo num semáforo, numa sinaleira, seja colaborando com as cestas básicas para as famílias necessitadas, seja acolhendo, emprestando o ombro, o ouvido para acalentar, para acalmar, seja abraçando e dizendo uma palavra consoladora, seja olhando ternamente alguém tão necessitado. São diversas as formas de caridade, e nós procuramos a caridade, por vezes, a mais difícil, que muitas vezes nos dizem: eu não posso fazer nada porque não tenho condições. Se você não tem condições materialmente, faça caridade espiritualmente. E as preces, nesse sentido, têm que ser inteligíveis, ou seja, compreensíveis. Só devemos
orar com palavras que podemos compreender, que nós também possamos compreender. Por isso que a prece do coração é muito mais valiosa, tem muito mais força do que a prece apenas ditas pelos lábios. Porque por vezes nós vamos falar palavras que nem sabemos o significado. A oração deve despertar uma ideia, deve ter início, meio e fim. A oração deve ser proferida com o coração. Mas o coração não fala, Walter. Não é nesse sentido que estamos falando. Ela deve ser proferida com sentimento, com unção, com paixão, com amor. Orar não é pagamento de obrigação. Orar é um momento de comunhão com Deus. Orar é a única e exclusiva maneira, como nos dizem os Espíritos, de entrarmos em contato com o Criador. Se hoje nós refletimos acerca das qualidades da prece, da eficácia da prece, podemos ter certeza que conseguimos botar uma sementinha em nossa consciência, porque hoje nós sabemos que não adianta nós fazermos um rosário de palavras, que falando apenas com os lábios e não com o coração, nós vamos lograr êxito, ou seremos atendidos, ou aqueles ao qual nós estamos dedicando as nossas preces poderão ser atendidos. Façamos a nossa parte, tenhamos consciência de quem somos e com quem queremos nos comunicar, praticando os ensinamentos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Certamente nós, como espíritos imortais, conseguiremos galgar mais um degrau na nossa caminhada evolutiva. Muito obrigado. Então agradecemos ao nosso palestrante, né, que possamos exercitar os ensinamentos que ele nos passou. Peço aos irmãos que se dirijam ao passe, né, e aos trabalhos que tiverem. Elevemos então o nosso pensamento a Deus na prece do encerramento, no passe que será feito no momento, certo, irmãos? Que fiquem com essas energias, levem para casa, para aqueles que necessitam, sintam-se todos atendidos pela espiritualidade maior, está conosco nesse momento. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor essa alegria, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, honrai
Uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. O só coração, o só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem, e que assim seja. O passe foi transmitido, irmãos. Que todos estejam bem. Fiquem todos com Deus. Com Deus.